nome é Giovana Baú, eu sou psicóloga e hoje eu vou responder a pergunta da Patrícia Bassini. Ela nos disse que ela tem uma menininha de 9 anos com autismo, que interage, que conversa bem com os pais, nas terapias individuais, mas ela tem bastante dificuldade de interagir com os colegas na sala, com os pares. E ela nos perguntou que tipo de dicas, sugestões que a gente pode passar para ajudar essa menininha a interagir, a conversar melhor com os colegas. Bom, para começar a responder sobre essa pergunta, eu gostaria de citar um pouquinho a frase da Carol Gray. Ela fala que a dificuldade de comunicação da pessoa com autismo ela é compartilhada com todos os envolvidos, que a definição de comunicação social envolve mais que uma pessoa. Então, assim como a pessoa com autismo não compreende facilmente as pessoas com desenvolvimento típico, as pessoas de desenvolvimento típico também não compreendem facilmente a pessoa com autismo. Então, pensando que a comunicação é uma via de mão dupla, a gente precisa achar um sistema de comunicação que seja eficaz. E ao invés de pensar só em trabalhar a nossa pessoa com autismo para que ela se adapte, para que ela tenha estratégias melhores para se comunicar. Então, para ajudar a nossa menininha de 9 anos a conversar mais com os pares, seria muito importante que ela tivesse na escola um mediador que ajudasse nessas questões. Bom, quando a gente pensa em mediador escolar, normalmente a primeira coisa que vem à mente é o papel pedagógico que esse mediador tem com a nossa criança. Mas o mediador, ele também tem, entre várias outras coisas, entre vários papéis, também a responsabilidade de ajudar a nossa criança a adquirir mais habilidades sociais, a interagir com os outros alunos, a promover, a mediar a interação com os colegas, né? E não só ajudar a nossa criança com autismo, mas também ajudar os colegas da turma a compreender o estudante, ajudar esses estudantes a serem responsivos também com a nossa criança. Então, o mediador ele pode dar algumas orientações bem específicas, tanto para a criança com autismo, quanto para o restante da turma, sobre como agir nessa construção do relacionamento. Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante de fazer no início do ano escolar é juntar todas as crianças da turma, né, sem a criança com autismo. Por quê? Porque a gente vai conversar sobre algumas dificuldades que a nossa criança com autismo tem. Então, eu não gostaria que ela escutasse isso abertamente. Então, reúne lá todos os outros colegas e fala sobre a dificuldade que a nossa criança tem de interagir e de se comunicar. A gente não só vai falar sobre as dificuldades, como também vai falar sobre as facilidades que ela tem. Ela também sabe todos os alfabetos de várias línguas, os alfabetos indianos, ela sabe ela está em tal fase do jogo dos Minions, enfim. E também, um dos propósitos dessa reunião é passar estratégias para os colegas de como que eles podem entender a comunicação da minha criança, né? Facilitar essa interação. Imagina que a minha criança, ela ainda não tem uma comunicação tão boa. Imagina que ela troca algumas letrinhas, por exemplo, T pelo P, ou ao contrário, que ela fala de uma forma que as crianças da idade dela ainda não compreendam. Então, a gente pode ajudar esses colegas a compreenderem determinadas frases para facilitar essa interação. Os colegas, eles podem também, uma outra sugestão é os colegas iniciarem interações que sejam cotidianas, que sejam naturais, com a nossa criança com autismo, por exemplo, pedindo um objeto emprestado, verificando a resposta na atividade, perguntando que aula que vai ter depois, ou explicando mesmo alguma matéria para a nossa criança. Esse tipo de interação facilita bastante as habilidades sociais, porque é iniciado por outros colegas, pelos colegas, e a nossa criança pode responder a eles. O que a gente vê bastante em sala de aula é que os colegas acabam fazendo perguntas mais ao mediador do que a própria criança, né? É como se a criança não conseguisse ainda responder, então acabam falando com a gente. E o que acaba acontecendo é que o mediador, ele responde pela criança.
Bom, eu já fui mediadora escolar de 2 crianças, tive o privilégio, e normalmente acontecia isso, as crianças vinham lá: ô tia, empresta o apontador", né. E o que que eu fazia? Eu não dava apontador logo de cara, né, eu falava assim, eu não tinha apontador, na verdade, aquela hora sumia o meu apontador e eu falava: "Olha, eu não tenho", mas a Julinha tem, se você quiser pode perguntar para ela que ela te empresta, com certeza. Vai lá, pede: "Júlia, me empresta o apontador". E então, o que que eu fiz agora? Eu mediei a interação, dando estratégias para os colegas, e agora eu vou dar estratégia para minha criança com autismo, para conseguir responder a pergunta do coleguinha. Falando, por exemplo, eu empresto, sim, ou de forma mesmo é, física, né? É, a intenção é quando a gente quando os colegas, na verdade, interagirem com a nossa criança, a intenção é comemorar também os colegas. A gente acaba esquecendo de comemorar os colegas, porque às vezes a gente foca tanto na nossa criança, em comemorar a nossa criança, nos ganhos da nossa criança, que a gente esquece que todos os outros colegas da turma também estão aprendendo a interagir. Então a gente vai lá e comemora: "Carlos, adorei que você pediu o apontador para Julinha. Sempre que você quiser, pode pedir para ela vai te emprestar e tal". E também a gente comemora a nossa criança: "Júlia, obrigada por ter emprestado o apontador para o Carlos". É, a gente comemora não só a resposta da criança, por exemplo, imagina que a Júlia não falou, tá aqui, Carlos, eu empresto o apontador, mas ela simplesmente fez assim, ela olhou o Carlos e colocou o apontador assim. A minha criança, que eu mediava, ela fazia exatamente assim, ele tinha um pouco de vergonha, então ele só olhava assim e entregava. Lógico, a gente quer trabalhar com essa criança uma habilidade um pouco mais elaborada, dele falar: "Sim, eu empresto", mas aquilo era o que ele conseguia na hora, e eu vou comemorar essas tentativas que a nossa criança tem de interação. Então eu falava para o Lucas: "Lucas, adorei que você olhou para o Carlos e que você mostrou o apontador, tá lindo". São formas de incentivar. Então, comemorar a tentativa é incentivar, é fortalecer aquele degrauzinho que a criança está subindo, que ela está subindo em direção ao objetivo que a gente colocou. Quando eu era mediadora, a minha hora preferida na escola era a hora do recreio. Não era porque eu comia, às vezes eu beliscava das crianças, mas eu estava naquele momento trabalhando as habilidades sociais. Era o momento preferido, porque eu realmente conseguia desenvolver as habilidades da minha criança de forma divertida com os outros, né? Então, o recreio é uma das ótimas oportunidades para você ajudar o seu aluno a interagir. Nas brincadeiras que não sejam dirigidas, naquelas brincadeiras mais soltas, o mediador pode ser o apoio da criança com autismo, explicando como que a brincadeira funciona, sendo o par dele, como que a gente poderia participar, falando: "Posso participar também?", junto com a criança, enfim, para que ela consiga interagir mais e melhor. É por isso que o mediador vai estar ali do lado. E também, no recreio, a gente pode pensar em criar atividades para aquele momento, levando jogos ou propondo brincadeiras, por exemplo. Vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar de carrinho. Criar jogos também é uma forma que a gente pode ajudar na interação. Então, nós sempre vamos incentivar a participação da nossa criança na atividade, nas atividades que correm no recreio. No entanto, a gente também tem que respeitar quando o nosso estudante demonstra que não quer participar de uma atividade social. Mas antes, o importante é identificar se a criança ela não quer participar, se ela quer simplesmente privacidade, ou se ela quer ficar só comendo na hora do recreio, ou se ela gostaria de participar, mas ela não se sente capaz, ela não se sente amparada. Semana passada eu conversei com uma mediadora de uma criança que eu trabalho, e essa mediadora me comentou 2 eventos que aconteceram em 2 dias. Na terça-feira, a nossa criança estava lanchando e olhando os colegas brincando de pular corda.
ele não sabe ainda pular corda. E ele estava olhando. Essa mediadora fez o convite animado, vamos lá, vamos brincar com eles e tal. E ele disse claramente que não queria e que queria ficar só olhando. Ok, a gente fala, não tem problema, a gente fica aqui. E ela começou a explicar também como que a brincadeira acontecia. Olha, bate no chão, tem que pular. Então, ela usou esse momento como oportunidade também de explicar a brincadeira, dele estar na brincadeira antes mesmo de participar fisicamente ali, né? Isso aconteceu na terça, e na quarta-feira eles foram para o recreio, estavam ali lanchando, mas a nossa criança começou a demonstrar um pouco mais de interesse nas crianças que estavam pulando corda. Ele começou a olhar com mais vontade de participar, mas ele não fez nenhuma iniciativa social de ir lá perto dos colegas ou pedir para que fossem até lá, não fez nada. O que a mediadora fez? Ela fez um convite animado, vamos lá participar de pular corda, e ele disse assim, eu não sei pular corda. Então, o que essa mediadora fez? Ela falou, não tem problema, a gente vai lá, eu também não sei pular corda, e vamos pedir para os nossos amigos nos ajudarem a pular corda. E foi o que eles fizeram, eles chegaram até o grupo, explicaram que não sabiam pular corda, e os colegas ajudaram. É lindo saber que a gente pode ter a cooperação dos colegas quando a gente diz que a gente não sabe, né? O que essa mediadora fez, na verdade, foi uma abordagem de apoio, de incentivo, de ser modelo, e realmente ela conseguiu mediar as relações, trabalhando com os colegas e com a nossa criança. Então, todo o apoio que a tua criança precisa, ele vai ser dado na medida exata necessária, nem a mais, nem a menos, para que a gente não deixe a criança desamparado na necessidade que ela tem, e nem que a gente ofereça apoio que seja demais, que acabe dificultando a autonomia da criança. Então, sempre um apoio mínimo necessário. Como eu tinha dito, o recreio é a minha hora preferida, mas não porque eu comia, porque eu estava brincando, na verdade, né? Naquele momento eu não comia, não era o meu momento de recreio também, eu estava trabalhando e estava desenvolvendo a minha criança. Então, por quê? Pensando que o mediador ele tem uma função muito importante na hora do recreio, a gente organiza o intervalo do mediador em um momento no qual a criança ela ou tem mais facilidade dentro de sala de aula, ou que a professora consegue dar mais atenção, que o mediador possa sair tranquilamente. Mas no recreio, usem essa oportunidade, porque é maravilhoso ver as habilidades sociais da criança dia a dia aumentando. Nesses momentinhos tão pequenos. Bom, uma outra estratégia que eu uso e que é promotora de interação entre os alunos são os encontros programados. Eu adoro os encontros programados porque a gente saía de sala de aula, né, lógico, com autorização da professora, com autorização da escola. Eu aplicava bastante isso nas escolas em que eu trabalhei. E o que acontecia nesses encontros programados? Era eu, a minha criança com autismo e mais um colega da sala. Esse colega poderia ser o colega que a criança estava mais interessada, ou o colega que é mais interessado na minha criança, ou aquele aluno que é mais responsivo, que é mais brincalhão, enfim. Escolham essa criança, ela sai de sala de aula junto, né? Nós três saímos de sala de aula simplesmente para brincar, para interagir. A gente fazia, nesse momento, brincadeiras. Eu escolhia as brincadeiras que tinham interesses daqueles dois alunos. Então, por exemplo, eu sabia que os dois gostavam de carrinho. Ok, a gente vai brincar de carrinho nesses 10 minutinhos que a gente tinha. Então, a gente usava esses interesses que as crianças tinham em comum para criar a afinidade. Quando eu disse 10 minutinhos, isso variava muito de escola para escola, de dia para dia, né? Normalmente, a gente usava esses 10 minutinhos, eram 10 minutinhos finais de uma aula, que as crianças faziam uma atividade mais rápido, enfim. Mas também tinham momentos em que a professora dizia assim, olha, estão liberados. E eu pegava lá a criança que já estava preparada e a gente saía, ia para um ambiente mais calmo da escola e fazia essas brincadeiras. Bom,
Pensando nessas brincadeiras que a gente vai criar nesse momento, a gente também tem que levar em consideração a dificuldade de comunicação da nossa criança. Se a nossa criança tem uma dificuldade de comunicação grande com os alunos, então a gente pode começar com brincadeiras físicas, que não precisem tanto de comunicação verbal. E depois a gente vai aumentando, né, para brincadeiras em que, por exemplo, cada aluno tem um papel bem claro para se comunicar. Por exemplo, cara a cara é um jogo que eu gosto, porque as crianças simplesmente têm que fazer perguntas específicas. Tem óculos? Tem bigode? Ou a gente pode fazer brincadeiras ainda mais elaboradas na comunicação, que é, por exemplo, aquelas cartas temas. São várias cartas com vários temas, e a gente seleciona uma, imagina que saiu o tema animais. O mediador também pode participar desse momento, e todos os alunos ali à volta vão conversar sobre o tema animais. Imagina que eu sou mediadora daquele momento e eu falo assim, eu tenho um animal em casa, é um cachorro, é o Bob que fica latindo. Então eu posso começar para nivelar que tipo de coisas vão ser faladas ali. Só para minha criança não falar, por exemplo, saiu a carta animais e ela fala baleia, e ela não desenvolve. Então a gente pode ajudar começando, desenvolvendo melhor. Bom, nesses encontros programados, não precisava ser só uma criança, a gente podia fazer rodízio com todos os alunos, né? Então, eu tinha uma criança que queria conhecer todos os alunos da turma, né? Então, ok, todo dia era um amiguinho novo, não tinha problema, a turma também estava motivada. No entanto, se você precisar de mais tempo com um ou outro colega, seria interessante que esse colega específico tivesse mais tempo, saísse mais dias com a nossa criança. Você pode fazer esses encontros todos os dias, por períodos curtos, eles vão ser importantíssimos para ajudar a nossa criança nas habilidades sociais e os outros alunos a interagir. Se a gente fizer 10 minutinhos por dia, ao final da semana a gente tem quase 1 hora trabalhando a interação com os colegas. Que maravilha! O mediador, ele pode instruir toda a turma para ajudar na interação, assim como ele pode escolher 1 ou 2 alunos específicos que vão ser os nossos pares mentores. Existem inúmeras pesquisas falando sobre os pares mentores, são aqueles alunos mais responsivos, que ganham mais estratégias que os outros colegas da turma, e que eles vão participar da vida da criança, não só dentro da escola, como fora da escola, né? Os pais da nossa criança, eles podem organizar encontros desses pares mentores com a nossa criança com autismo em casa, para que eles brinquem junto, para que eles passem mais tempo. E os pais podem ser mediadores dessa interação, assim como o mediador faz, dando mais ênfase, claro, a brincadeira mais espontânea, né? Não dirigindo tanto a brincadeira, não dando tantos comandos. Pode ser que em casa, por ser um ambiente que tem menos estímulo em comparação à escola, isso facilite a interação e a comunicação entre as crianças. Bom, por último, além do trabalho do mediador, também há algumas estratégias que os pais e que os terapeutas podem fazer para ajudar a nossa criança a se comunicar mais com os colegas. Por exemplo, a gente pode fazer perguntas para a nossa criança sobre qual colega ela tem mais interesse. Eu lembro que eu levava o carômetro é uma folha em que tem vários rostinhos de todas as crianças da nossa sala, e eu levava e falava, com quem você quer brincar hoje na hora do recreio? E a criança ia apontando, ia comentando sobre os colegas, enfim, isso facilita bastante. A gente pode explorar também quais são as temáticas que a nossa criança tem agora, quais são os interesses, as ações motivadoras, e principalmente conversar com ela abertamente sobre os motivos que impedem a nossa criança de falar com os colegas, porque esses motivos podem ser tão variados. Eu já conheci criança que não queria interagir porque ela sofria bullying, ou então porque ela tinha vergonha de interagir, ou porque ela simplesmente não tinha vontade. Então, a gente também tem que criar situações em que a criança tenha vontade de interagir com aquela pessoa. O motivo também pode ser de ela não saber o que falar durante aquela interação, ou não saber como manter aquela conversa, enfim. O importante é a gente saber dos motivos, apoiar a nossa criança e trabalhar bem em cima daquilo que a criança nos contar. Agora a Van vai falar um pouquinho sobre como ajudar na variação de brincadeiras. Vai lá, Van!